Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia assim muito poderosa que marcou os Estados Unidos no século XIX, a de construir uma América cristã. Como é que uma nação recém-formada, cheia de promessas, mas também de muitos conflitos, tentou se moldar sob essa bandeira religiosa específica? É fascinante pensar nisso, né? Pois é, e a nossa conversa vai seguir um pouco o que o Bruce Shelley conta no livro História do Cristianismo. Tem um capítulo lá que detalha bem essa visão. A gente quer entender como essa ideia surgiu, que ferramentas usaram para tentar colocar em prática, a crise que quase acabou com tudo e o que sobrou disso, né? Exato. O legado disso tudo. E o ponto de partida que ele dá é um pastor influente, Lyman Beecher. Lá por 1835, ele fez um chamado bem forte aos cristãos. Falou que era hora de moldar o destino religioso e político da nação, principalmente com aquela expansão toda pro oeste. Parece um plano e tanto, né? Vamos ver como isso funciona. Com certeza. E Beecher não estava sozinho nisso. Não mesmo. Ele falava por muitos evangélicos da época, a gente está falando de batistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos, grupos que, bom, tinham em comum um foco na conversão pessoal, na Bíblia como autoridade, e eles tinham um projeto claro. Pregariam o evangelho, claro, mas não só isso. Queriam distribuir Bíblias, fundar igrejas, escolas e também reformar a moral pública. A lógica por trás era interessante. Ele pensava assim, uma democracia precisa de leis justas, certo? Certo. E essas leis, para funcionarem, precisam do apoio do povo. E esse apoio viria de um povo com valores cristãos. Essa era a conexão que ele fazia. Faz sentido dentro da visão dele. É. E essa ambição de influenciar a sociedade toda, isso não era exatamente novo no cristianismo, né? Se a gente pensar, lembra um pouco a Europa medieval, com o Papa Inocêncio III ou até a Genebra de Calvino. Só que o contexto americano era diferente. A vastidão do Oeste, a falta de uma igreja oficial, estatal, tudo isso deu para essa ideia uma escala, uma sensação de oportunidade assim sem precedentes. Era como uma tela em branco gigante. Exato. Parecia a chance real de aplicar o evangelho a uma nação inteira. De viver aquele chamado bíblico de ser sal da terra, luz do mundo, sabe? Num palco enorme. Como é que eles poderiam ficar parados? Impossível. E essa expansão pro oeste era a grande força dos Estados Unidos naquele século. Era um movimento assim constante, quase febril. Depois da independência, a migração foi gigantesca. Pensa só. Em meados do século XIX, quase metade da população já morava a oeste dos Apalaches. É muita gente se movendo. Muita gente. Mas essa fronteira, nossa, era descrita como um lugar selvagem. Tem até um relato de um visitante inglês que descreve umas lutas brutais. Homens usando tudo. Unhas, dentes, joelhos, cabeça, pés, mordendo, chutando, arrancando olhos. Uma coisa quase animalesca. Nossa Senhora! Que cenário! Imagina. E a influência religiosa formal ali era mínima. Quando os Euas nasceram, talvez, sei lá, 5 a 10% da população pertencesse a alguma igreja. Era pouco. Muito pouco. Por isso, muitos viam aquela sociedade como bruta, turbulenta e ímpia. Exato. E foi aí, nesse cenário, que o cristianismo evangélico entrou com força total. Talvez, mais do que qualquer outra força organizada, foram esses grupos que abraçaram a missão de domesticar essa fronteira. Mas como fazer isso num país que garantia a liberdade religiosa e separava igreja e Estado? Não dava para impor, né? Não dava. Então, eles adaptaram ou desenvolveram melhor duas ferramentas que se mostraram muito eficazes: as sociedades voluntárias e os avivamentos. Ah, sociedades voluntárias. Essa foi uma sacada genial, né? Inspirada lá nos ingleses, tipo o missionário William Carey. Isso. A ideia era simples. Cristãos de denominações diferentes, que até discordavam em alguns pontos, podiam se unir por causas comuns. Daí surgiram a Sociedade Bíblica Americana, a União Americana de Escolas Dominicais, grupos pela temperança para moderar o consumo de álcool, pela guarda do domingo. Uma rede enorme. Enorme. O próprio Beecher achava que essas associações eram a chave para a igreja ter influência numa sociedade livre. Quer dizer, eles usaram a própria liberdade religiosa, que impedia uma igreja estatal, para criar um sistema privado de influência cultural. Muito esperto. Muito.
E a outra chave que foi crucial para conquistar mesmo as mentes e corações lá no Oeste foram os avivamentos, não é? Sim, os avivamentos, famosos. Beecher dizia que eles tinham um duplo propósito. Por um lado, claro, reacendiam a fé de quem já era da igreja. Dava aquele gás, né? Uhum. Mas por outro lado, e talvez o mais importante para o projeto de nação, eles influenciavam a opinião pública. E numa democracia, essa opinião pública era vista como a base para sustentar as leis, as instituições morais e religiosas que eles queriam ver crescer. Entendi. Criar um clima favorável. Isso. Esse movimento todo, o Segundo Grande Despertar, começou lá no leste por volta de 1800. Formou muitos líderes para essa cruzada para o oeste. Só que, chegando na fronteira, o avivamento ganhou um estilo bem particular. Ah, sim. O estilo de pregação no Oeste era descrito como mais direto, forte, às vezes até meio sem muita sofisticação teológica e letrado, mas cheio de paixão. O foco era mexer com as emoções mesmo. Tinha que ser impactante, né? Tinha. E um nome que se destaca é o de James McGrady, um presbiteriano conhecido por ser corajoso e intransigente. Os sermões dele eram muito vívidos. Ira de Deus, céu, inferno. Ele não pegava leve. Direto ao ponto. Total. E ele foi pro Kentucky, uma região que era conhecida como refúgio de delinquentes, cheia de gente fora da lei, criminosos mesmo. E funcionou lá. Surpreendentemente, sim. A pregação dele mexeu com as pessoas ali. E em julho de 1800, aconteceu uma coisa muito marcante perto do rio Gasper. O primeiro acampamento de avivamento, o tal do Camp Meeting. Ah, o Camp Meeting. O início de tudo. Pensa só. Famílias inteiras viajando dias, de carroça, a cavalo, levando comida, montando acampamento, tudo para passar dias ouvindo pregação e buscando uma experiência religiosa intensa. Peraí, então esse modelo de acampamento, que a gente até vê em filme, nasceu ali, naquela muvuca toda? Basicamente, sim. Esse modelo, o acampamento ao ar livre, durando dias, e a figura do pregador carismático, meio showman. Isso virou um ícone da religiosidade popular americana por muito, muito tempo. Quase 2 séculos, na verdade. Nossa! Claro, a intensidade foi mudando, o formato evoluiu com outros pregadores famosos como Charles Finney, D.L. Moody, até chegar no Billy Graham, já no século XX. E os eventos saíram do mato, foram para tendas, igrejas, auditórios. Mas a raiz tá ali. Fascinante. Agora, é importante dizer, isso não era unanimidade de jeito nenhum. Tinha muita crítica. Luteranos, alguns presbiterianos achavam que faltava profundidade na doutrina, que era muito superficial. E os católicos? Católicos e episcopais, por exemplo, viam aquilo mais como histeria, emoção pura e não como adoração de verdade. Mas olha, goste-se ou não, o método foi incrivelmente eficaz para espalhar o cristianismo evangélico. Deu resultado. Muito. Tanto que um observador famoso, o francês Alexis de Tocqueville, visitou os Estados Unidos nos anos 1830 e ficou impressionado. Ele disse que em nenhum outro lugar o cristianismo parecia ter tanto poder sobre as almas das pessoas. Uau! Então, parecia que o plano de Beecher estava dando certo, né? A América cristã parecia estar se formando. Parecia. Mas, por baixo dessa superfície de sucesso e fervor, tinha o que o Shelley chama de um câncer mortal, corroendo tudo, a escravidão. A questão incontornável. Exato. Uma instituição prevente desde 1619. Em 1830, a gente já está falando de uns 2 milhões de pessoas escravizadas. E a expansão para o oeste só piorava tudo, jogava lenha na fogueira. Porque cada novo território levantava a questão. Exatamente. Vai ser livre ou vai permitir escravidão? E aí vinha a pergunta impossível. Como conciliar isso com a ideia de uma nação cristã baseada em liberdade, dignidade? Era contradição na cara. Gritante mesmo. E a crise moral e religiosa foi tão profunda que os dois lados, quem defendia a escravidão e quem lutava contra, foram buscar argumentos na mesma fonte, a Bíblia. Nossa, a mesma Bíblia? A mesma Bíblia. Isso levanta uma questão muito séria sobre como textos sagrados
podem ser interpretados, né, para um lado e para o outro. Com certeza. Para as pessoas escravizadas, que foram arrancadas de suas culturas, suas religiões lá da África, o cristianismo, por mais irônico que pareça, acabou oferecendo um novo centro de significado, de identidade. Uma forma de resistir. Sim, a chamada instituição invisível, que era a igreja formada pelos próprios escravos, se tornou um espaço vital, de resistência cultural, espiritual, e a figura do pregador negro ganhou uma importância imensa, muitas vezes legitimado por experiências espirituais fortes, os tais chamados. E como eles liam a Bíblia nesse contexto? Histórias como a do Êxodo, a escravidão no Egito, Moisés, a libertação, atravessar o Mar Vermelho, chegar na Terra Prometida, viraram metáforas poderosíssimas da situação deles. Davam esperança, um sentido para aquele sofrimento todo. Imagino. Como a liberdade aqui na Terra parecia impossível, muitas vezes a libertação era vista como algo que viria depois da morte, sabe? Um encontro com Jesus num lugar melhor. Mas é curioso, no início, muitos senhores de escravos tinham medo que a Bíblia inspirasse revolta. Faz sentido. Mas depois, muitos se convenceram do contrário, que a Bíblia, na verdade, apoiava a escravidão e podia até deixar os escravos mais dóceis, mais obedientes. Uma leitura bem conveniente, né? Conveniente é pouco. E essa defesa da escravidão pelo Sul, ela ficou mais forte com o tempo, né? Sim, a partir dos anos 1830 ficou cada vez mais explícita, mais assertiva e usavam a Bíblia abertamente para isso. Figuras importantes como o batista Richard Furman citavam o Antigo Testamento. Levítico, por exemplo. Isso. Levítico 25:46, que fala de escravos como propriedade para sempre. E citavam o Novo Testamento também. Argumentavam que os apóstolos nunca mandaram libertar os escravos, só tratar com justiça. Uma ginástica interpretativa. Total. O Sul foi se fechando, ficando na defensiva, quase obcecado com a questão. Teve uma visitante inglesa, Harriet Martineau, que falou de um anel mágico em torno do pensamento do Sul sobre a escravidão. Impedia qualquer crítica interna. Mas do outro lado, no Norte, o movimento contra a escravidão também tinha raízes religiosas muito fortes. Foi impulsionado por avivalistas como aquele Charles G. Finney e os seguidores dele. Ah, então o avivalismo atuou dos dois lados. Indiretamente, sim. O nome-chave no abolicionismo foi Theodore Weld. Os textos dele, tipo a Bíblia contra a escravidão e, principalmente, a escravidão como ela é. Esse último era uma compilação chocante de relatos da brutalidade do sistema. Foi dinamite pura para o movimento abolicionista. Deve ter causado um impacto enorme. Enorme. E esse livro tocou profundamente uma pessoa, Harriet Beecher Stowe. Sim, a filha daquele Lyman Beecher, do começo da nossa conversa. Não acredito, a filha dele. Ela mesma. Inspirada por Weld, ela escreveu A Cabana do Pai Tomás. E esse romance, ele expôs a desumanidade da escravidão para milhões de pessoas. Acendeu o debate de um jeito nunca visto. Um livro que mudou a história. Mudou. Para Stowe, a escravidão era uma culpa nacional, o país precisava se purificar, senão ia enfrentar o juízo de Deus. Ela via a luta abolicionista quase como uma batalha apocalíptica, sabe? Contra a Babilônia moderna. Que forte. A ironia trágica, então, é essa. A mesma ferramenta, a Bíblia, que ajudou a unir aquela visão inicial de Beecher, acabou se tornando a arma que dividiu o país. Exatamente. A nação estava partida ao meio, e os dois lados liam a mesma Bíblia, oravam por mesmo Deus, mas chegavam a conclusões totalmente opostas sobre a questão mais crucial da época. É de doer pensar nisso. E ninguém parece ter visto essa contradição dolorosa com mais clareza do que Abraham Lincoln. Ele foi totalmente moldado por essa cultura evangélica, a linguagem dele era cheia de referências bíblicas, embora ele nunca tenha se filiado oficialmente a uma igreja. Ele percebeu a ironia, né? Demais. Ele disse algo tipo, em grandes disputas, cada lado diz que age segundo a vontade de Deus. Os dois podem estar errados, mas um certamente está. É uma lucidez impressionante. Muito. E no famoso segundo discurso de posse, já no finzinho da Guerra Civil, ele foi ainda mais direto. Ambos, norte e sul, leem a mesma Bíblia e oram ao mesmo Deus, e cada um invoca seu auxílio contra o outro. As orações de ambos não poderiam ser atendidas.
O Todo-Poderoso tem seus próprios propósitos. É quase um reconhecimento do limite humano em entender a vontade divina, né? Exato. Uma humildade diante do mistério. Bom, a Guerra Civil veio, o custo foi terrível, imenso. A União foi preservada, a escravidão abolida. E aquela visão de uma América cristã, ela sobreviveu, de certa forma, mas saiu da guerra profundamente abalada, modificada. Não era mais a mesma. Definitivamente não. E um dos resultados mais importantes da guerra e da emancipação foi o surgimento e o crescimento rápido das igrejas negras independentes. Elas se tornaram a principal instituição da comunidade afro-americana livre, um espaço de organização, de fé, de identidade. E também um lembrete constante. Um lembrete constante daquele grande ponto cego da visão original de Beecher, a incapacidade de lidar de frente com a questão racial e a injustiça da escravidão. E mesmo depois da guerra, com o país reunificado, outros desafios surgiram e continuaram a, digamos, balançar as estruturas daquela base evangélica que sustentava o sonho de Beecher. Sim, vieram outros abalos. O primeiro grande abalo veio da ciência. Em 1859, o Charles Darwin publica A Origem das Espécies. A teoria da evolução por seleção natural foi um choque. Um terremoto intelectual. Exato, porque não só desafiava a leitura literal da criação lá no Gênesis, mas levantava perguntas profundas sobre o lugar de Deus e da própria humanidade no universo. Mexeu com a base da visão de mundo de muita gente. Com certeza. Depois veio o impacto social e demográfico. O pós-guerra viu uma industrialização muito rápida, as cidades crescendo demais. E junto com isso, uma onda gigantesca de imigração da Europa. Novos rostos, novas culturas. Muitos alemães, irlandeses, italianos, eslavos, judeus. Milhões de pessoas chegando com suas próprias tradições religiosas católicas, ortodoxas, judaicas, bem diferentes da cultura protestante que dominava. Isso desafiou a ideia de uma identidade americana única, unida pelo evangelicalismo. A paisagem religiosa estava mudando muito rápido. O caldeirão cultural fervendo. E, por fim, um desafio que veio de dentro do estudo da própria religião. A chamada alta crítica bíblica. Eram métodos de análise histórica, literária, aplicados à Bíblia, que vieram muito da Alemanha. Ah, crítica alemã. Isso. Começaram a questionar coisas como a autoria tradicional dos livros. Será que Moisés escreveu mesmo o Pentateuco? A historicidade de milagres, até aspectos da divindade de Jesus. Essas ideias começaram a circular nos seminários, nas universidades e causaram um rebuliço teológico enorme. Imagina a confusão. Foi grande. Então junta tudo isso. O desafio da ciência de Darwin, a mudança social com a imigração e as cidades crescendo, e essas novas abordagens críticas da Bíblia. O resultado foi uma fragmentação dentro daquele bloco evangélico que parecia tão unido na época de Beecher. O monolito rachou. Rachou. Simplificando um pouco, claro, mas dá para dizer que surgiram dois caminhos principais. Um grupo tentou adaptar a fé, buscar um jeito de conciliar o cristianismo com a modernidade. Outro grupo resistiu, viu essas novidades todas como ameaças mortais à fé, à autoridade da Bíblia. A divisão que dura até hoje, de certa forma. Em parte, sim. E figuras populares, como a avivalista D.L. Moody, por exemplo, passaram a focar mais na conversão individual, em ganhar almas e na preparação para a volta de Cristo. Isso já era um sinal de que aquelas esperanças grandiosas de transformar a nação inteira, sabe? Elas estavam diminuindo. O sonho de Beecher estava mesmo se dissipando. É uma mudança e tanto. Para sentir o tamanho da mudança, compara só duas frases. Em 1873, Theodore Wolsey, que foi presidente de Yale, uma universidade super importante, podia dizer com toda a segurança que a América era cristã, pela fé da maioria e pela influência do cristianismo na civilização. Era um fato para ele. Ok, 1873. Agora avança 50 anos, 1924. O crítico H.L. Mencken, conhecido pelo ceticismo, deu uma definição bem ácida. A cristandade é o lugar onde, se alguém jurasse em público ser cristão,
todo mundo cairia na risada. Nossa, que contraste brutal. Brutal. É uma mudança de percepção gigantesca, uma coisa que o Beecher, lá em 1835, com todo aquele fervor e otimismo, provavelmente não conseguiria nem imaginar. Que jornada, hein? Começamos com aquele sonho fervoroso do Lyman Beecher de uma nação guiada por princípios cristãos. Vimos as ferramentas que eles usaram, as sociedades voluntárias, os avivamentos super intensos na fronteira. As estratégias para colocar o plano em prática. Mas aí veio a crise da escravidão, que rasgou o país e usou a própria Bíblia como arma de divisão. A mesma fonte justificando coisas totalmente opostas. É impressionante. É, a grande contradição, né? E depois da guerra, mesmo com o fim da escravidão, vieram esses choques culturais. Darwin, a imigração, a crítica bíblica, que continuaram a fragmentar aquela visão unificada. Deixando tudo mais complexo. Muito mais, e fica essa reflexão, não é? Como é que um conjunto de textos, de crenças, pode ser lido de formas tão radicalmente diferentes, a ponto de justificar ao mesmo tempo a unidade e a divisão, a liberdade e a opressão. É incrível. Verdade. Essa tensão entre o texto, a interpretação que se faz dele e o contexto cultural de cada época. Talvez seja algo que ainda ressoe muito nos debates que a gente tem hoje. Sobre fé, sobre identidade, sobre qual é o lugar da religião na vida pública, uma dinâmica que continua, né?